O texto citado pela Maria Clara, a gente vai ler Lucas capítulo 15. A gente vai ler esse texto tão interessante. Lucas capítulo 15, a partir, aqui está meio escuro, a partir do versículo 11. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Diz assim o texto da palavra do Senhor. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então, procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Somente até aí. Meus queridos irmãos, esse texto fala do amor de Deus. Mas é interessante que esse texto fala de 2 pródigos. Hoje nós vamos falar somente de um. Domingo que vem nós teremos um culto alusivo ao Dia da Consciência Negra, embora já tenhamos passado. Nós vamos ter um culto alusivo ao Dia da Consciência Negra e possivelmente esperamos em Deus trazer aqui um grupo de samba para louvarmos ao Senhor. Mas no outro domingo eu estarei falando sobre outro pródigo, o filho mais velho. Mas é interessante que, para entender esse texto aqui, a gente precisa dar um mergulho na cultura de Jesus. Jesus Cristo estava conversando com fariseus e conversando com publicanos. Os fariseus eram os religiosos da época, eram pessoas que acrescentaram algumas coisas a mais na lei daquela época, na lei espiritual daquela época. Eram as pessoas que tinham mais ou menos assim a responsabilidade da religião daquela época, e eram pessoas que primavam pela lei, pelo cumprimento da lei. Os publicanos eram todos aqueles que não cumpriam essa lei estabelecida por eles. Então, essas pessoas eram consideradas pecadoras, eram consideradas fora do esquema, portanto, essas pessoas eram consideradas publicanas. Jesus Cristo estava falando com os 2 grupos. Então, com o primeiro pródigo, Jesus Cristo quer falar por algumas pessoas, e com o segundo pródigo, Jesus Cristo quer falar com um outro grupo de pessoas. E é interessante que aqui nós vemos
umas coisas muito importantes para compreender esse texto. Primeira coisa que notamos aqui é que esse homem que tinha esses 2 filhos, houve do filho uma afronta tremenda, porque era uma afronta na cultura de Jesus. Um filho pedia herança ao pai. Havia uma festa chamada Queçaçá, e quando alguém porventura fizesse uma coisa parecida como esta, eles julgavam nozes tostados para cima e diziam assim: fulano se afastou da sua família. Ou então eles quebravam pratos dizendo: olha, quebrou-se a aliança. Então, quando Jesus Cristo estava contando isso aqui, possivelmente as pessoas que ouviram acharam isso um grande absurdo, A afronta desse filho era muito grande, porque ele estava dizendo assim: pai, para mim você está morto, você não tem influência nenhuma na minha vida, para mim o senhor está completamente morto, por isso eu quero a parte da minha herança. Você percebe no texto que o pai dividiu os bens entre os 2 irmãos, por isso que a gente chama o outro também de pródigo, mas nós não vamos falar sobre ele agora. O texto então diz que esse homem, depois de ter feito essa afronta, desejando a morte do pai, ele então sai juntando tudo que era seu, que o pai não recusou, e ele parte então para um país bem distante. E ali, segundo a Bíblia, ele viveu uma vida completa. Ele quis se aproveitar de tudo, a vida ele quis viver, e ele viveu de acordo com o que ele pensava, longe do pai, longe das ordens do pai ou das diretrizes do pai. Quando a gente se afasta de Deus, a gente está nessa circunstância. A gente está dizendo para Deus que Deus não tem poder sobre nós e que a gente quer viver a autonomia completa dele, quer viver completamente distante dele. Esse homem estava assim fazendo, e ele então viveu uma vida tendo como pêndulo do viver, tendo como a origem de todas as suas escolhas. Ele estava dizendo: pai, eu não me importo com você. E ele então vai viver essa vida. E ele desperdiçou tudo que tinha. E aí, depois que ele tinha gastado tudo, a Bíblia diz que ele se aproxima de uma pessoa e ele tem o desejo ele recebe então um emprego, um salário possivelmente muito pequeno. Em algumas outras traduções, ele estava ali cuidando dos porcos, e ele desejava comer as alfarrobas que os porcos comiam. O que é esse negócio, alfarrobas, não é? Existiam 2 tipos no tempo de Jesus de alfarrobas. Uma alfarroba síria, em que os pobres comiam, e tinha uma alfarroba que eram umas sementinhas pretinhas, tipo vagens, e essas alfarrobas eram dadas para os porcos. E ele então desejou comer essa alfarroba, ou essas bolinhas, que também eram usadas para fazer combustível na época de Jesus. Porque quando a gente se afasta de Deus, a tendência que a gente tem é se aproximar cada vez mais do nosso próprio fim. Eu não estou dizendo da morte, mas longe do Pai, a gente faz as nossas próprias escolhas, e a gente tem as nossas próprias experiências e consequências. Estando perto do Pai, a gente tem o amor dele a nós, bem pertinho, a gente experimenta esse amor. Quando a gente se afasta e a gente é autônomo de nós mesmos, a gente é autônomo em toda a nossa vida, a gente constitui essa coisa que a gente chama de pecado. Pecado é isso, autonomia de Deus. Quando eu digo, a minha vida eu vou viver do jeito que eu quiser, e eu não tenho nada a ver com Deus, Deus não pode se intrometer na minha vida, porque Ele não é o Pai que pode me direcionar, como no texto que a gente pôde ver. E aí então, ele lá no fundo, pensa, já passando fome, começa a comer as alfarrobas, e aí ele faz um plano.
Qual o plano dele? A Bíblia diz: caindo porém em si, teve consciência do que fez. Aí ele fala assim: eu vou chegar diante do meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas ele acrescenta: trata-me conforme uns dos teus trabalhadores. É muito interessante, porque na época de Jesus haviam os escravos, havia os servos que eram muito ligados à família, e havia um grupo chamado de pessoas que eram trabalhadores, em outras traduções, jornaleiros, mas eram pessoas que trabalhavam como que por empreitada. Sabe o que é isso, empreitada? Trabalhavam um pouquinho aqui, trabalhavam um pouquinho ali, mas eram pessoas que estavam livres da ordem do patrão. Simplesmente era temporário o trabalho deles. O que aquele homem estava dizendo é que eu vou chegar diante do meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas eu quero a minha liberdade. Eu quero viver do jeito que eu quiser viver. E ele foi com isso no coração. Quando ele estava se aproximando, a Bíblia diz então que quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e com muita pena, com muita compaixão, correu, o abraçou e o beijou. É interessante isso, porque também para a cultura de Jesus, um homem nobre não corria em público. Imagina Jesus Cristo contando isso e as pessoas ouvindo e falando: mas que absurdo, um homem nobre não corre. Mas aquele homem saiu correndo em direção ao filho, o abraçou e o beijou. É assim que Deus fez com a gente, e é assim que Deus faz com a gente sempre. Deus vem correndo em nossa direção, mesmo que porventura possamos estar cheirando a porta, mesmo que porventura possamos estar cheirando mal com os nossos pecados e as nossas próprias escolhas. Deus nos aceita como somos, e Deus vem em nossa direção e nos abraça. O amor dele é incondicional, independe de quem somos, de como somos, o Senhor nos abraça com seu amor. Amém? Amém. E aí ele veio correndo em direção àquele moço, e aí o discurso dele muda. O amor do pai traz um impacto tremendo nele. Ele fala: pai, pequei contra o céu e pequei contra o Senhor. Trata-me conforme um dos trabalhadores? Não, não mais isso. Ele fala: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Naquele momento ele é impactado por aquele amor na história de Jesus. Ele é impactado por aquela compaixão e ele é restaurado completamente. O plano dele cai por terra. É assim que a gente tem que chegar diante do Senhor, sem plano algum. Diante do Senhor: Senhor, eu sou assim, eu estou desse jeito, eu estou precisando do teu amor, eu creio que o Senhor me ama. E aí então, a Bíblia diz que aquele homem ordenou os empregados, dizendo: depressa, trago a melhor roupa. E é interessante que, mais uma vez, Jesus Cristo causa transtornos na mente daquelas pessoas que estavam ouvindo, porque quem vestia a melhor roupa era o pai. O pai estava dizendo: tragam a melhor roupa, não a melhor roupa dele, a melhor roupa que tem aqui, e vistam nele. Tragam também, ponham um anel no dedo dele, que é o sinônimo de confiança. Aquele pai estava retornando a confiança, a restauração total na vida daquele filho. E põe sandálias nos seus pés, porque comigo e pertinho de mim ele vai continuar livre.